Bom dia, João. Bom dia a todos os colegas aqui da mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Saudar o Congresso por essa oportunidade de franquear a gente essa discussão que é tão importante para o setor produtivo, né? Lembro quando estava tendo a discussão, tanto no Senado quanto a Câmara, né? Lembrando do foco da reforma tributária, que é simplificação e organização desses tributos, não é onerar mais ainda o setor produtivo, né? Então, é com esse espírito que a gente trouxe aqui o Move Infra, que é uma associação setorial de logística. Eu não sei se pode colocar a apresentação enquanto eu vou falando. Um segmento de logística, então a gente tem rodovia, porto, aeroporto, hidrovias. Ele faz parte dentro do movimento Brasil Competitivo e a gente tem uma visão muito parecida com o que o Marcelo Barsi trouxe, até a CCR é uma das nossas associadas, e eu começaria por um ponto que para a gente é super importante. Se eu puder passar isso, bem, rapidamente, só para dar a dimensão, né? Nós somos 6 grupos e a gente tem um valor de mercado 80 bilhões e nos próximos 5 anos a gente vai investir 80 bilhões. E a gente não quer que isso fique mais caro. Tá? Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Pode passar? Pode passar, que aí eu já vou nos pontos diretos. O nosso primeiro ponto é o ponto que o Márcio trouxe aqui sobre a desoneração dos bens de capital. Esse é o princípio da reforma. Tá? Então, o princípio do IVA é que você não tenha imposto sobre bens de capital. Mas está dito que vai ser disciplinado na lei complementar, então a gente quer que isso fique disciplinado na lei complementar. Quais são os dois nossos grandes pontos sobre essa questão? O escopo dos bens de capital. Então, quando a gente fala numa ferrovia, não adianta a gente desonerar o trilho. Quando a gente fala numa passarela, numa rodovia, não adianta a gente desonerar só a estrutura metálica. O que serve para o usuário é aquele trilho pronto e aquela estrutura metálica sendo funcionada para o passageiro poder passar ali, para o pedestre poder passar. Então, isso, para além do capital em si, daquele produto que é o aço, tem toda a implantação. Então, tem todo um conjunto de serviços e operações que vão ser necessários. Então, para a implantação do bem de capital no que tange à infraestrutura, esse escopo é muito importante. O segundo ponto, em relação aos bens de capital, a gente está falando aqui de infraestrutura, né? O Márcio trouxe o exemplo do TIC, né? Quando a gente teve o leilão da Dutra, foram 30 bilhões entre investimento e operação. Qualquer dia que o governo, não é necessariamente um atraso, mas que vai precisar se organizar para que a devolução do crédito venha, para a gente é muito dinheiro. Então, a proposta do lançamento e do pagamento desse tributo de maneira diferida faz todo sentido para a infraestrutura. Então, aqui o que a gente está pedindo não é nada mais do que pagar o imposto na hora que a gente tem o benefício do crédito. É isso. Se for imediato, ótimo, funcionaria. Mas a gente sabe que não é no mesmo dia, não é na mesma hora. Quando a gente está falando dessa quantidade de bilhões, importa e faz diferença no preço final. Porque todos nós aqui do Move Infra somos operadores de serviços públicos. Então, quem vai pagar essa conta é o usuário final. Tá? Então, o que a gente pede na desoneração dos bens de capital é tanto escopo quanto diferimento. Segundo fato que a gente traz também, aqui em paralelo ao que foi trazido em relação principalmente à mobilidade urbana, né, onde já está prevista, né, a possibilidade da isenção do imposto, que para o setor de mobilidade a gente sabe como que isso é importante. Enfim, acho que a gente já teve alguns exemplos ao longo da história em que a gente paralisou o país por causa de preços de passagem e a gente não quer que isso volte. Mas tem uma questão que é super importante, porque a maioria desses contratos, quando a gente fala de mobilidade, e aí a gente tem mais uma gama enorme, como contratos de saúde, contratos de educação, que são parcerias público-privada, é trazer também um diferimento quando do pagamento dessas contraprestações. Então, eu queria acrescentar a esse regime especial aqui para o transporte metropolitano, a questão do diferimento no pagamento. A gente sabe que essas contraprestações, elas são, às vezes, mensais, às vezes
às vezes anuais, às vezes trimestrais. O imposto tem que também vir numa conta gráfica para que seja equalizado no mesmo momento em que a gente tem o benefício. Isso é super importante, porque esses projetos são projetos que funcionam com uma margem muito pequena, tanto é que eles necessitam de contraprestação. E se a gente desbalancear isso, de novo, quem vai pagar é o usuário. Então, para a gente é super importante o diferimento na contraprestação das parcerias público e privada. Pode passar. Um outro tópico também, adicionando essa questão da mobilidade urbana, e aí serve tanto para metrô quanto operações de trens de passageiros e próprio ônibus dentro das cidades, né? A gente, geralmente, nesse setor, tem muito subsídio. Então, aquilo que a gente conhece entre tarifa que o usuário de transporte paga e a tarifa que o concessionário recebe, que a gente chama de tarifa remuneração, geralmente tem um gap. E, às vezes, é para mais, às vezes é para menos, depende do setor. Mas o que a gente está pedindo é uma equalização para que a gente tenha segurança jurídica de como que isso vai ser precificado, para que sempre venha na receita. Então, a tarifa de remuneração total é que necessita ser taxada, porque isso fica uma regra geral e a gente vai ter muito menos contencioso depois sobre essa discussão. Tá? Chegando aqui ao fim, eu queria trazer mais duas questões. Para mim é crucial essa questão que o Márcio Alabarce também trouxe, das operações contratadas pela administração pública. Eu quero dar um exemplo, talvez para ficar claro o que o nosso professor explicou. Por exemplo, trem intercidades de São Paulo, que a gente falou, ou uma PPP de saúde, um hospital. Hoje, o que acontece já pela nova emenda constitucional? Então, se um Estado vai fazer a compra pública de manutenção de um hospital, que é público, ele vai receber todo o imposto e não vai ter imposto para o ente federativo, por exemplo, nem para o ente municipal. Então, ele que está gastando, ele que vai receber o imposto. Isso não está claro se ele transformar essa obrigação de manutenção desse hospital numa PPP. Se ele transformar esse hospital que ele faz com compras públicas, numa parceria público-privada, que é isso que a gente está vendo acontecer daqui para frente, a gente tem parceria público-privada, o presidente acabou de anunciar que quer fazer uma PPP do INCA, em São Paulo, do Hospital de Câncer de São Paulo. Ele vai ter que pagar o imposto federal e municipal, do jeito que está escrito hoje. Então, a gente só quer trazer algo que a gente acredita que foi pensado para ser dessa maneira, quando um Estado arca com a contratação, seja via PPP ou compra pública direta, ele que terá o benefício desse imposto, tá? Então, é isso que a gente está querendo trazer também para a PPP, para que a PPP não seja penalizada, já que é uma forma muito mais moderna de contratação pública, tá? E, por fim, eu quero trazer uma questão que é menos até do setor de infra, mas impacta o setor de infra, mas eu acho que impacta o Brasil. Quando a gente vai falar de transportador autônomo, tá, de carga. A Constituição trouxe a possibilidade do crédito presumido, tá, para esse serviço, tá? Então, quando um transportador autônomo de carga é pessoa física e não contribuinte, ele pode ter o crédito presumido. O que a gente quer é que a legislação complementar traga isso. De novo, né? O ministro Eliseu Padilha, ele falava para a gente que o diabo não é porque ele é esperto, é porque ele é velho, né? E aí a gente já passou por algumas greves de caminhoneiro nessa vida, e a gente não quer passar por outra, né? Então, eu acho que o crédito presumido para o transportador autônomo, ele é muito necessário, são famílias que dependem. Hoje ele não paga esse imposto, ele não tem como repassar crédito, ele não é uma empresa que ele vai conseguir repassar crédito, e isso vai aumentar toda a cadeia e vai aumentar o valor do preço do pedágio. Então aí a gente vai ter aumento do valor do preço do pedágio com o caminhoneiro parado. Eu acho que é tudo que a gente não quer numa reforma tributária. Então trago esse ponto aqui para finalizar.